Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da tragédia no Rio Grande do Sul, que parece que o PT quer usar isso para mais uma coisa, né? O PT está usando a tragédia no Rio Grande do Sul para um monte de coisa, propaganda política, tentar desafiar o Eduardo Leite, botar o Paulo Pimenta como candidato viável no Sul. Eles querem usar a tragédia para um monte de coisa. Não vão conseguir, tá? Vão se ferrar, igual o Dória também achou que podia usar a tragédia da Covid para se promover politicamente, meu amigo. Isso não funciona. Tragédia você tenta resolver e olhe lá, né? O Lula não. O Lula quer fazer disso um palanque político. Mas tem um outro aspecto que eu acho importante a gente lembrar também, que é o seguinte: já está começando um coro muito curioso de pessoas ligadas ao Lula, né, como, por exemplo, a senhora Miriam Leitão, falando que tragédia do Rio Grande do Sul terá um impacto prolongado e disseminado na economia. Por quê? Porque a gente sabe que a economia brasileira está quebrando completamente. Não, não é por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, é por causa da tragédia da eleição do Molusco. A eleição do Molusco foi a tragédia que está quebrando a economia brasileira. Mas esse pessoal acha que é melhor jogar a culpa no Rio Grande do Sul. É isso que eles vão tentar fazer. Então esse vídeo é para te alertar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Heitor, o pai do Peter trabalhou na Light e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E só para esclarecer, não, meu pai não trabalhou na Light, meu pai trabalhou na Energisa, antiga Companhia Forceluz Cataguases Leopoldina. Meu pai trabalhou muitos anos por lá, chegou a ser cargo alto lá na Energisa, mas ele se aposentou já há muito tempo. Meu pai, infelizmente, já é falecido desde 2014 e se aposentou, já era aposentado há muito tempo. Na época dele ainda se chamava Companhia Forceluz Cataguases Leopoldina ainda. Enfim, mas vamos à notícia aqui, que é o que interessa, né? Já está a Miriam Leitão aqui falando: ainda é cedo para dimensionar o tamanho do efeito diante do prolongamento das enchentes, né? E de fato, o fato de que o Rio Grande do Sul continua debaixo d'água, tá? Não acabou o problema lá não, tá, gente? Continuam várias cidades debaixo d'água, continua novas cidades alagando, o aeroporto ainda está fechado. Aliás, já estão falando que talvez o aeroporto nunca reabra, que o aeroporto de Porto Alegre tenha que ser fechado definitivamente e eles tenham que construir, talvez eles tenham que construir um outro aeroporto em outra área, porque realmente o aeroporto fica relativamente perto do Rio. Ele ficava numa cota alta, tá? Ele ficava, não é baixinho no nível do Rio, não. Ele já ficava numa cota alta, mas o problema é que o rio subiu tanto e está demorando tanto tempo para baixar que certamente o prejuízo ali vai ser muito grande, né? A pista não é muito problema porque eles têm uma fundação muito boa ali, o lençol freático ele já é alto, mas toda a parte eletrônica, né, toda a parte de fiação e coisa e tal, existe a chance de ter se perdido tudo, e só refazer essa parte toda. Já tem gente achando que vai ser mais barato fazer outro aeroporto, né? Aliás, diga-se de passagem, parece que as companhias aéreas já estão começando a abrir voos comerciais para a base aérea de Canoas. Então a ideia é paulatinamente transformar talvez a base aérea de Canoas em um aeroporto comercial que passaria a atender o Rio Grande do Sul também, a atender a capital Porto Alegre. Também Canoas é na grande Porto Alegre, né? É uma cidade na grande Porto Alegre. Canoas também sofreu muito alagamento, também alagou muito em Canoas, mas a base aérea ela não teve problemas, ela não chegou a ser afetada, né? Em termos de pista não é problema. O problema é que a base aérea de Canoas ela é uma base aérea, não é um aeroporto, né? Para aeroporto tem que ter raio-x, tem que ter máquina, tem que ter um monte de coisa. A gente não sabe o que dá para aproveitar do outro aeroporto, levar para lá, para organizar e coisa e tal, fazer sala de passageiro, esse tipo de coisa. Certamente, num primeiro momento, a coisa vai estar toda improvisada, vai estar toda sendo feita de maneira mais artesanal, né? Mas é aquele negócio, porque nesse momento existe a necessidade de pessoas saírem e irem para Porto Alegre, né? Porto Alegre é a quinta maior cidade do Brasil, uma cidade enorme, uma parte grande da economia está por lá. Então, eu não tenho dúvida que existem, sem dúvida alguma, impactos dessa tragédia, impactos grandes, econômicos, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, né? Agora, do jeito que esse pessoal lulista está falando, a impressão que dá é que eles vão querer justamente colocar na culpa da tragédia
toda a desgraça econômica do governo Lula. Vão querer dizer que o governo Lula fracassou, que a economia está indo para o saco por conta do Rio Grande do Sul. Então lembrem-se sempre que as coisas aconteceram, a ordem que as coisas acontecem é importante. Antes de ter qualquer impacto econômico da região sul, da questão da região sul, ainda não teve um tostão enviado pelo Lula para lá. Ele prometeu mandar um monte de coisa, prometeu fazer um monte de coisa, mas ainda não começou nada, né? Então, antes de qualquer coisa, a situação econômica já está terrível. Os indicadores todos já estão piorando rapidamente. A gente já mostrou aqui em outros vídeos como que o governo Lula é um governo que está gastando sem pandemia. Antes dessa tragédia, já tinha gasto tanto quanto o governo Bolsonaro na pandemia. Em que o governo Lula gastou esse dinheiro? Eu digo para vocês, gastou com os amiguinhos, gastou com não sei quantos bilhões de Lei Rouanet, para dar para os amiguinhos artistas, gastou não sei quantos bilhões com os DAS lá, os cargos comissionados, que botou, encharcou de petista na máquina pública, um monte de cupincha do Lula colocado em tudo quanto é canto da máquina pública, ganhando dinheiro. Evidentemente esse pessoal ganha salário, e não é salário ruim, né? Então, ou seja, essa tragédia é isso. A economia brasileira vai passar por dificuldades, não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, tá? É importante deixar claro isso. A culpa, a tragédia que está acontecendo com a economia brasileira é a tragédia do socialismo. O pessoal idiota votou no Lula, botaram um socialista, corrupto, pinguço, idiota na presidência da República. Era de se esperar a quebra do país e é o que vai acontecer. E já está a Miriam Leitão, passadora de pano aqui oficial do governo Lula, preparando para dizer que a culpa foi do Rio Grande do Sul. Tá vendo? Se não tivesse a tragédia, a economia está voando e não sei o que lá e coisa e tal. Não, não foi. Isso já estava acontecendo antes, né? É muito diferente, por exemplo, no caso do Bolsonaro. A economia com o Bolsonaro melhorou muito. Poderia ter melhorado muito mais se não fosse a pandemia, evidentemente. Mas o fato é que a economia estava bem antes, fez o negócio em V, né? Desceu e voltou de novo. Tanto que Bolsonaro terminou com superávit. Agora já está o Haddad falando, não, porque tem dívidas que Bolsonaro deixou, que não sei o que lá. Que dívida, meu amigo? Deixou superávit. Tudo pago, pô. Se tava com medo de dívida, era só não ter ganho a eleição, era só desistir e não ganhar a eleição, pô. Bolsonaro resolvia o problema todo, Paulo Guedes com certeza conseguiria fazer tudo funcionar, né? Agora, os idiotas já querem usar essa de que não, a tragédia econômica que vai vir no Brasil, porque vai vir uma tragédia econômica, eu já falava isso desde o momento que o Lula ganhou a eleição, esqueçam, a economia tá perdida, a gente vai quebrar completamente. A minha única expectativa, o que eu ainda espero, é que não tenha coisas piores ainda, como lei de fake news, como guerra na Venezuela, como coisas muito piores que ainda podem acontecer, Guarda Nacional Bolivariana, esse tipo de coisa que eu temo que o governo Lula ainda vai tentar fazer, porque eles sabem que com a economia na merda ele não consegue se reeleger, então ele vai tentar jogar alguma coisa para tentar se manter no poder a qualquer custo. O que eles vão fazer a gente não sabe, mas até aqui não conseguiram nada. Mas, meu amigo, à medida que o tempo vai passando, o desespero deles vai piorando. Até que nível irá esse desespero? Vamos aguardar. Só lembrem-se disso, não. A tragédia econômica brasileira é devido à tragédia do socialismo, do Lula, do pinguço corrupto. Não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também é uma tragédia, evidentemente, mas é uma tragédia que nós juntos vamos superar sem problema nenhum. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.